Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho e de encaminhar esse vídeo para suas amigas, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a nossa. Então vamos propagar Cristo para que mais pessoas sejam curadas, libertas e restauradas em nome de Jesus. E hoje está comigo aqui uma mulher muito especial, mãe, esposa, diretora de vendas, e é a Fê. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu sim. Obrigada porque eu sei na correria do teu dia a dia de 3 mais 1, que é o cônjuge, né? Sim. Por estar aqui, por disponibilizar, né, na tua agenda. Obrigada. Fica muito à vontade, que o Senhor possa te usar nessa noite, nessa tarde, para que tu venha derramar tudo que tu tem recebido dele. Em nome de Obrigada, Jesus. para mim é uma honra, né, estar aqui, porque tu é uma inspiração para mim e poder estar aqui dividindo esse momento contigo, com certeza é um presente de Deus para mim. Imagina, para nós. Então conta para essa mulherada que está nos assistindo quem é a Fernanda. Então, eu sou a Fernanda, né? Eu tenho 33 anos, sou casada já há 10 anos, muito bem casada com o Lucas. Eu sempre digo que a gente tem homens guerreiros do nosso lado, porque a mulherada não é fácil, né? E o Lucas realmente ele é uma bênção para mim, porque ele me impulsiona, ele me ajuda e ele me entende nos dias que eu mais preciso, né? Porque nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está no nosso melhor dia, então ele está sempre ali do meu lado. Eu sou mãe também de 3 crianças maravilhosas, o Bernardo, que tem 5 anos, a Ana, que tem 3, vai fazer 3, e o Theo, que tem 1, então Uma escadinha. é a minha escadinha e tem dias que é bem desafiador, né? Dar conta dos 3 e dar banho e dar comida e conciliar, né? Trabalho, casa e filhos. Mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria os 3 novamente. Se eu pudesse, eu teria mais filhos ainda, mas eu acho que 3 já ficou já esbordou, né? Já transbordou a nosso celeiro. Então, eu sou muito abençoada por tê-los na minha vida, mas é uma loucura, né? Tem dia que dá vontade de sentar e chorar. Mas eu falo para minhas amigas, tem dias, né, que eu sinto assim, meu Deus, eu vou parar e eu vou começar a chorar, porque um chora, o outro tá pedindo para comer, o outro foi no banheiro, precisa de ajuda, mas não dá tempo. Tem dia que não dá tempo nem de chorar, né? Mas Deus É tem vida dado real, graça. né, Fê? Deus, vida real, é vida real. Deus tem dado graça e eu tenho aprendido a ser mais calma também com eles, porque às vezes a gente quer ter tudo perfeito, né? Eu amo a casa organizada porque me deixa mais em paz, mas às vezes é naquela loucura mesmo de brinquedo por tudo, eles melecando o sofá, que eles ainda estão na fase, né, de botar a mãozona de comida no sofá. E aí eu tenho aprendido a ficar mais tranquila e usufruir mais desse momento com eles, né? Tenho aprendido a relaxar mais. Né? Colecionar memórias. É. Colecionar memórias. Uhum. Deixar de ser crítica, assim, de ficar preocupada com as coisas e tranquilizar mais o meu coração. Né? Porque como eu tenho que dar conta do trabalho também, eu também sou diretora de vendas da Mary Kay, eu também tenho um time de mulheres, né? São mais de 100 meninas para liderar. Tem os ministérios na igreja que eu faço parte, mas eu tenho entrado num momento com Deus que eu preciso aprender que Deus me colocou nesses lugares e eu preciso confiar. Né? Eu sempre falo para meu esposo, amor, se Deus deu 3 filhos para nós, é porque a gente consegue, né? É porque não vai faltar nada e é porque eu consigo. Claro que não dou conta de tudo todos os dias, não deixo tudo como eu gostaria, mas é uma fase que eles ainda são muito pequenos, né? Então, eles ainda precisam muito de mim. E aí a gente vai indo, né? Dia após dia. E como é que tu conheceu Jesus, assim? Quanto tempo faz que tu conheceu Jesus? Como que tu conheceu Jesus? Eu tô com 33, fazem 20 anos. Eu tinha 13, era a fase mais difícil, assim, emocionalmente para mim, porque meu pai tinha ido embora, né? Meu pai cansou do casamento e isso não tem relação, né, aos filhos, era em relação a ele com a minha mãe. E ele decidiu, do dia para a noite, ir embora.
E a nossa vida era uma vida estável financeiramente, porque ele era portuário aqui em Itajaí, então ele ganhava bem. E a gente tinha uma situação de vida confortável, né? Só que quando ele decidiu ir embora, a minha mãe, eu vi ela muito mal. Então, do dia para a noite, ela teve que começar a trabalhar. Ela não trabalhava, né? Do dia para a noite, ela teve que começar a ganhar dinheiro. E eu, como só na época, só eu e ela morávamos em casa, meu irmão já tinha casado, eu acordava com o choro dela de madrugada. E ela ouvia muito o Bispo Samuel Francelino, né? Que para nós da região ele sempre foi um bispo muito ouvido, porque ele tinha rádio. E eu ia no quarto dela, ela estava de joelho na cama, orando. E me marcou muito essa época. Porque foi ali que ela começou a ir na igreja buscar, porque ela estava realmente se sentindo muito mal, né? Eu lembro de ver o semblante dela, assim, preocupado financeiramente, mal emocionalmente, né? Porque era o homem da vida dela, o pai dos filhos, do dia para a noite. E, assim, financeiramente, o pai foi ajudar a gente depois de 2 meses. Então, aqueles 2 meses, né? Ela começou a fazer faxina na época, ela faz até hoje. Mas ela começou a ir na igreja e era perto de casa, assim. Uma igreja pequenininha, eu lembro de chegar na igreja e ter 5 membros. Eu lembro que era cinco velhinhos, assim. E era tão gostoso, eu lembro daquela sensação ainda. Eu acho que me trazia muita paz, né? No meio daquele turbilhão que eu estava vivendo, me trazia muita paz. Então, eu comecei com ela. E um dia ela me disse assim, Fê, por que tu vai lá na igreja com a mãe? E, tipo, não tem jovens. Como eu era adolescente, eu estava na fase de querer, né, sair com os amigos, de querer paquerar alguém, né? Aquela fase bem de adolescente mesmo. E aí eu dizia, mãe, porque eu gosto de estar lá. E eu não sabia o que era ainda, mas já era o Espírito Santo, né? E de lá para cá, eu nunca mais larguei ele. E ele mudou tudo. Porque eu lembro de ter... Eu sabia que ia chorar. Não tem problema, pode chorar. É vida real. Eu lembro de ter dias que ela saía para trabalhar e ela voltava com o almoço. Eu chegava da escola, ela estava chegando de bicicleta com o almoço. Mas nunca faltou nada, né? Deus nunca deixou faltar nada. E ali eu comecei a ver o poder dele. Porque eu já... Ali, né, eu aceitei com Jesus com 13 anos mesmo. Logo me batizei. E eu lembro que teve um dia... Eu não lembro direito se ela não conseguiu trabalho naquele dia, não conseguiu faxina para fazer. Eu não lembro direito o que era, eu só lembro que ela não conseguiu trabalho. Ela não saiu para trabalhar. E ela ganhava por dia, então a gente não tinha uma geladeira, uma despensa farta, a gente tinha o necessário para o dia. E aquele dia ela ficou em casa, aliás, ela estava em casa comigo. Nessa época a gente já estava frequentando a Batista e de repente chamou alguém no portão e ela foi atender. E era uma amiga dela, assim, que era casal amigo deles, do meu pai, né? Que na época não estavam mais juntos. E ela disse, Donzília, tá tudo bem com vocês? E a mãe, não, tá tudo bem, sim, aham. Assim, sabe por quê? Porque eu tava lá no Gelone agora e o Espírito Santo começou a me incomodar. Que coisa linda. E eu comecei a botar um monte de coisa no carrinho que meu filho não come. E eu comecei a comprar coisas que eu não uso. E eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, o que é Espírito Santo que tu está fazendo? E o Espírito Santo foi mandando ela colocar, e quando ela terminou de colocar tudo que ele tinha mandado, ela disse, agora ela vai na casa da donzilha. Provisão, né? Jeová Jireh, Deus da provisão. Então, ele foi dando experiências para nós, e eu sei que só através de momentos difíceis, né, de momentos onde foi provada a fé da minha mãe, a minha fé, que a gente conheceu ele, porque ele estava ali. É uma coisa que eu tenho muito, muito clara comigo, que ele é um Deus vivo. E então, qualquer situação que a gente passe, ele está vivo ali, né? E aí eu lembro que me marcou porque ela levou bolacha Bono, e era uma bolacha que eu amava, né?
E aí ela disse, até bolacha Boni Nescau, Zília, tu acredita? Ele mandou botar. Ela, assim, as coisas que a Fê come. E que não tinha, né? Aí eu comia o que tinha. Então, ele já estava me vendo. Ele já estava vendo a minha mãe. Então, desde os 13 anos eu tô com ele. E eu não largo. Já mudei de igrejas, né? Eu já fui da Batista, já fui da... Quase fui da Bola de Neve, amo eles. Adoro o reggae deles, o jeito livre que eles adoram, né? O jeito simples. Já fui da comunidade, já fui da Assembleia, né? Tem um pouco de reteté no meu sangue cristão por causa da Assembleia, amo eles. E aí vieram muitas experiências, né? Mas não é sobre placas, né, Fê? Não é sobre igrejas. Nós somos um corpo em Cristo, né? Sim. E cada ciclo que a gente vive, cada estação, Deus permite que a gente viva para nos ensinar algo, né? Para a gente passar por algo. Mas o que importa mesmo é que a chama nunca se apague. Independente de onde a gente estiver, independente da casa que nós vamos estar congregando, é que nós viemos realmente fazer parte desse corpo e que essa chama continue viva nos nossos corações, né? Sim. Que a chama do Espírito Santo é esse amor, é o que a gente se lembra dele e fala, tudo que eu já passei, Deus, só o Senhor mesmo. E quem experimenta, nunca mais deixa. Quem bebe dessa água. Nunca mais. Nunca mais tem sede, né? Então foi... É uma trajetória e foram vindo várias fases, assim, né? Na época eu era meio revoltada, né? Eu tinha muita mágoa do meu pai, né? Eu senti raiva dele por muitos anos, demorou para vir o perdão. E depois, né, eu veio a preocupação com faculdade, né? Com o que eu ia fazer da minha vida, porque como eu enfrentei essa situação financeira muito difícil com a mãe, na minha mente sempre eu me preocupava financeiramente. Né? O que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro? Como que eu vou ter uma vida tranquila, né? Porque eu via ela sempre muito preocupada. Eu queria ter uma vida tranquila. Eu pensava, será que se eu casar vai ser diferente, né? Será que é isso que falta? Será que... Mas, na realidade, eu fui aprendendo que eu tinha que sempre confiar, né? Muitas coisas a gente nunca vai entender, né? Muitas coisas vêm para testemunho, muitas coisas vêm para ensinar, mas sempre confiando, né? Eu sempre que se apresentou uma situação difícil assim, eu sabia que eu precisava dobrar meu joelho, que eu precisava confiar nele, que eu precisava entregar, né? E aí ele vai dando as armas, né? Muitas vitórias vieram na madrugada, outras vitórias só com jejum. Ano passado foi um ano que Deus me ensinou muito sobre o jejum. E teve coisas que só destravaram com o jejum. Eu sentia que tinha áreas assim, cara, sabe, quando não vai, tu sente assim, o que está acontecendo? Travou, né? Travou, não vai. E aí eu estava bem parada no jejum, tem épocas que a gente tá mais, né? Tem épocas que a gente tá menos, tem épocas que a gente come mais, tem épocas que a gente se consagra mais. E aí o jejum voltou à tona de novo, né? Através de umas ministrações que eu ouvi. E aí algumas coisas foram destravadas com o jejum. E a Bíblia fala, né? Tem algumas vitórias que só vêm com ele, né? Então, muito aprendizado e tem muito ainda, né? Muito a aprender ainda. Conhecer o Lucas também, né? Fez parte dessa minha trajetória com Deus, porque eu lembro que eu fiz, antes de conhecer o Lucas, como a gente é cristão, a gente sabe que o casamento é para a vida toda, né? Eu nunca tive essa ideia de, eu vou casar, se não der certo, eu faço igual meu pai, vou embora, né? Eu já tinha aprendido que era diferente. Então, eu me preocupava. Né, tu não tinha medo de casar e acontecer isso contigo? Eu sempre tive problema nos meus relacionamentos porque eu era muito ciumenta e eu tinha medo de ser traída. Todos. Tanto que meus relacionamentos não duravam. Geralmente a gente traz esse trauma, assim, né? Sim. Que o pai abandonou, então não vou me relacionar, ou vou ser abandonada. Durante um bom tempo me afetou. Eu conhecia alguém, daqui a pouco eu já estava desconfiando e aí eu me bloqueava total e não ia. Aí um dia eu fiz como se fosse uma carta para Deus, né? Eu preenchi 3 páginas do homem que eu queria. E imagina, né? Não existe, mas
a maior parte das características que eu pedia, né, o Lucas tem. E foi engraçado porque teve uma época que eu estava com 18, né, que eu comecei na faculdade, uma época que eu estava firme, né, com Deus, mas, sabe assim, meio que olhando, querendo olhar para outras opções, né? Estava frequentando, mas não estava tão Entregue, assim. tão entregue, tão firme, né? Não sei. Não sei o que aconteceu naquela época. Eu acho que até a própria faculdade, né? É uma fase difícil. Tu vê muitas coisas, né? E aí eu lembro que eu conheci uma pessoa, e aí, só que não era cristã, mas eu sabia que se não fosse cristão, né, como eu sou cristã, ia ser difícil essa caminhada. Cada um ia para um lado, né? A Bíblia fala tem que andar em acordo, né? E aí eu lembro que eu combinei, né, de conhecer, era naquela época eu acho que era MSN, eu não sei. Era uma pessoa, Orkut, Mercedes. era uma pessoa que trabalhava comigo indiretamente, né? E aí a gente começou a ter afinidade e eu lembro que a gente marcou de se encontrar no shopping, assim, para conversar, porque eu sabia que, né, eu não ia me relacionar com alguém se não fosse, né, abençoado pelos pais, tudo eu já sabia. E eu lembro que deu tudo errado. Era uma sexta-feira onde eu tinha aula e eu ia faltar aula, já começou errado, na realidade, né? Já começou errado porque eu ia faltar aula na faculdade. E aí deu tudo errado. E eu orando, né? Eu orando, Senhor, se não for de ti, quer dizer, eu já, no fundo, eu já sabia, mas, né? Tem Vai hora que vai seja que diferente. Deus converte ele na hora, né? Vai que eu converto ele. E aí eu lembro que eu deixei. Aconteceu tudo para mim, não, e eu fui para a faculdade. Naquele dia eu conheci o Lucas. Naquela sexta-feira, ele sentou atrás de mim na aula. Ele já era da minha sala, né? Ele sentou atrás de mim e já era uma pessoa que eu achava diferente na sala de aula, né? Mas ele num canto, eu no meu. Não sabia se era cristão, não sabia se era alguém que servia a Deus, mas era algo que eu queria, né? Que eu queria para minha família, para meus filhos, um pai que servisse a Deus. E aí, naquela sexta-feira, a professora liberou todo mundo para sair, ficou eu e ele. Eu pensei, hoje eu não vou sair, ele também não saiu. E ele sentou atrás de mim naquele dia na aula, né? E como a gente tinha 18 anos, era a época que estava todo mundo indo servir o exército, né? Era uma época que muita gente se alistava, né? E acabavam chamando. E ele tinha cabelo normal, naquele dia ele chegou careca. E eu disse, que estranho, esse guri vai pro exército, né? E, certo, vai servir, vai sair da faculdade. E aí eu virei para trás e perguntei para ele, tu vai pro exército, que tu tá careca? Tipo, eu nunca tinha falado com ele. Ô, Lucas, não acredito, Lucas, que foi ela que foi falar contigo, Lucas. Aham. E aí ele falou que não, que a mãe dele estava com câncer, né? A mãe dele tinha descoberto um câncer e o pai dele tinha raspado a cabeça. Aí ali... Ganhou teu coração. Ali, pronto, ali... E engraçado que daí eu descobri que ele era cristão e que tudo estava conspirando para mim não conhecer ele naquela sexta-feira. Porque depois dali a gente nunca mais se largou, né? A gente fez um combinado de oração, né? A gente ficou 6 meses orando para ver se realmente era de Deus a gente ficar junto, passar por um namoro, né? E depois veio o noivado, casamento, então uma sexta-feira que eu poderia ter ido para outro rumo, né? Poderia muita coisa ter dado errado. Mas eu ainda estava orando, mesmo quando eu ainda estava meio fria na fé. Eu orei para ver se era realmente aquilo e deu tudo errado naquela sexta-feira. Quer dizer, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Que coisa linda, né? As coisas que Deus faz, né, Fê? Os planos de Deus que a gente não entende. Sim. E por que Mary Kay? Então, a Mary Kay veio depois que a gente casou, tudo, né? Como eu sou de família simples, então a gente casou com uma finança normal, né? 2 pessoas trabalhando, tentando vencer na vida, tentando ir para frente, mas eu sempre tive o desejo de ter algo meu. Sempre, assim. A gente morou uma época num bairro mais distante que não tinha nada, né? Não tinha uma vendinha. Eu dizia, Lucas, se nós abrimos um cachorro quente aqui, gente, olha como nós vamos
A veia empreendedora. A veia, tava ali. E eu trabalhava com comércio exterior, que eu sou formada, né? E a gente sempre pensando, tá, amor, mas se a gente abrir uma pizzaria, então, aqui, não tem, ninguém come nada aqui, porque, né, era um bairro distante, então não tinha nada. E tava eu sempre fazia conta, sempre fazia cálculo, sempre pensava, tá, mas, né, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, que área que eu posso, né? E só que quem trabalha é assalariado, a pessoa é muito apegada ao salário. É apegada ao salário, é apegada à situação do INSS, né? Que a gente sabe que não dá muita certeza, né? E aí, no fim, a gente passou por uma crise financeira bem difícil no casamento, sem filhos, né? Tu imagina com filhos. Eles fazem 7 anos já. Como o apartamento era financiado, tudo era financiado. Até a faculdade foi financiada, né? Era pelo FIES. Então, chega uma hora que o teu salário, ele não alcança mais. E aí, nesse momento que o salário não alcançou mais, eu lembro que a gente tinha um Clio básico, assim, sem ar, sem nada. Só que tu vai vivendo de uma maneira difícil e tu vai se acomodando, né? Eu lembro que o Clio, o vidro não descia, né? Ficava uma frestinha assim, o Lucas ficava pegando aquele ventinho que sobrava, porque não tinha ar-condicionado. A porta caía, né? Porque um dia o Lucas, ele bateu com o carro, então a gente consertou como dava, né? Tipo, botou super bond no que dava e continua indo. E eu lembro que um dia ele foi dar carona para um amigo, a porta foi junto, né? Então, fora a gasolina que a gente nunca tinha para botar. Então, eram várias situações que, tipo, me remetia lá à minha adolescência. E aquilo me fazia muito mal. Muito mal. Eu pensava, poxa, eu estudei tanto, eu era número 1 da sala, eu tirava só 10, eu trabalho no comércio exterior, eu tenho um bom emprego, sabe? Tu não rompe, tu não sai daquilo. E aí aquilo começou a me incomodar muito. Dava final de mês, a gente não tinha dinheiro para passar o resto do mês, né? Era bem difícil. E aí um dia eu falei para ele, amor, vamos parar e vamos realinhar isso aqui, não tá dando. Não tá, a gente não vê possibilidade, sabe, de ir para frente. E saía cedo de casa, chegava tarde. E eu falei para ele, amor, vamos começar a orar nesse propósito. Para Deus abrir uma porta, uma janela, qualquer coisa que Deus abrir, vai ser bom. Né? Porque a gente entra em modo automático, na verdade. Né? Então, a gente estava acostumado a viver mal. A gente estava num apartamento novo, era apartamento financiado pela Minha Casa Minha Vida, todo bem financiadinho, 30 anos para pagar. E eu lembro que, tipo, era tudo enjambrado. Era um sofá, sabe aquele sofá velho que, tipo, depois dali só pro cachorro deitar, né? Quer dizer, os cachorros hoje em dia não deitam mais nesse sofá. Eles deitam em outro nível de sofá. Mas naquela época, o sofazinho era mais de cachorro, assim. A pia, mas o sogro enjambrou de pallet. Ele adora um pallet, meu sogro. Aí ele pegou, fez uma pia de pallet rústica, maravilhosa, que um dia a gente depois foi na Tox Tok e eu digo, não acredito, que parecida. E olha quanto que tá essa pia. Só uma cortininha, a Bisa Não pensasse em fazer pias para vender? Não, sim, na hora já passa tudo na minha cabeça, né? E aí eu lembro que a avó do Lucas fez uma cortininha assim, maravilhosa. Ela fez até um bordadinho para tampar as panelas. A mesa de plástico, assim, né? Mas era tudo... Tava sempre tudo muito limpinho, muito organizado. Eu nunca reclamava. Não fazia assim, porque essa vida, porque nunca tem dinheiro. Ou jogava alguma coisa na cara do Lucas, isso eu nunca fiz. Eu tinha o contentamento, né? Eu sabia que eu tinha que ser grata por aquilo, mas que Deus tinha algo a mais para mim, né? Que eu podia ter algo a mais na minha vida, eu não precisava ter tanta escassez, porque assim, como eu sempre fui muito fiel no dízimo, desde quando eu me converti, qualquer dinheirinho que entrasse, né? O meu primeiro emprego, que eu ganhava R$ 20 por semana, eu separava o dízimo, eu sabia que tinha alguma coisa para acontecer ali. Naquela situação não podia continuar. E hoje eu entendo que era a minha zona de expulsão, né? Porque Thiago Brunet fala muito isso naquele livro dele, Descubra Seu Destino, né? E a zona de expulsão é um momento muito difícil da tua vida, que tu passa, que ele é realmente o lugar que Deus vai te expulsar para o teu destino, né? Que vai
te jogar para o teu destino, né, no caso. E eu comecei a orar, Deus, eu já passei tanta dificuldade, já são tantos anos, sabe, vivendo a escassez, vivendo a dificuldade. Eu quero algo a mais, eu quero também ter uma vida boa, também quero ter um sofá bonito para receber minhas amigas, também quero ter uma pia decente, né? Tá bonita, tá legal, a Bisa fez bem caprichado, mas não, né, não precisa ser dessa forma. E aí, um amigo dele, né, na época me ofereceu a Mary Kay e disse: não foi nenhuma mulher. Eu não tinha consultora de beleza. Acho que elas pensavam, não se cuida, né? Porque eu não me cuidava realmente. E aí esse amigo dele, né, um bancário, que vê nada a ver, né, com Mary Kay, ele olhou um dia para mim, eu tava com a cabeça a milhão, sabe? Porque a finança, ela tira muito, ela te não que ela domina a tua mente, mas ela te preocupa, né? E aí eu lembro que eu estava preocupada, assim, como é que nós ia pagar tal coisa e como é que nós ia fazer aquele trâmite todo financeiro. Porque eu sempre fui muito certa com as minhas contas, então não era uma opção para mim deixar de pagar alguém. Sim, Ia faltar para mim, mas deixar de pagar alguém, não. Tanto que a gente nunca deixou de pagar, né? E aí ele olhou para mim do nada e ele assim, Fê, e por que tu não entra na Mary Kay? Só que ele não sabia da minha realidade, ele não sabia da nossa situação, só eu e o Lucas sabia. E aí eu pensei, cara, eu tô orando. Pode ser que seja resposta de oração. Então, quando a gente tá orando, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Tu não sabe de onde vem, tu não sabe nem para onde vai. Nem para onde vai. Tu só sabe que alguma coisa vai acontecer. E eu sempre tive essa certeza. Eu sabia que quando eu entrava num propósito assim para que Deus resolvesse algo, né, que estava fora do meu controle, porque eu já trabalhava o dia inteiro, faculdade, tipo, não vencia. Aí eu disse, cara, eu vou tentar. E aí eu escutei como é que era a oportunidade, tudo, e não tinha nada a ver comigo, né? Hoje eu tô aqui bem maquiada, passei bastante reboco para ficar bem bonita, né? Mas na época eu nem lavava o rosto, né? Era aquele sabonete lá do banheiro, eu nem sabia cuidar da pele. Então não tinha a ver. E com comércio exterior era Porto, Anvisa, Receita, era bem diferente. E também não me maquiava. E também não vendia nada. Então não tinha nada a ver. Só que como eu entendi que a filosofia da empresa era Deus, família e carreira, aí eu disse, opa, já estamos se alinhando aqui, né? A senhora Mary Kay Ash era cristã. Então, desde que ela fundou a empresa 60 anos atrás, ela pediu para Deus ser sócio. Então, eu entendi que tinha algo diferente. Aí eu entendi que, né, poderia ser ali, sim, a resposta da minha oração. E aí eu falei para ela assim, eu disse, não, vou tentar. Se não der certo, eu paro. Não tenho compromisso nenhum, tenho um emprego fixo, né? Fixo, meu fixo tá ali. E aí, eu lembro que no mesmo dia que eu pensei, se não der certo, eu paro, eu pensei, cara, eu não tenho opção, não dá certo. Eu preciso dar certo. Eu preciso fazer acontecer, eu preciso romper essa fase, eu preciso sair desse momento. Porque eu queria engravidar, né? Desde que a gente casou, eu queria ter filho. E o Lucas, não, agora não. Não, agora não. Imagina, coitado. Se não fosse o Lucas, tinha 5, 6 já, né? Era o time de futebol, era planejado, né? E aí, desde que eu comecei, eu pensei, se não der certo, para tudo. E ao mesmo tempo, eu pensei, sempre vai ter aquelas duas vozes, né? Uma vai te dizer, não, tu não vai conseguir. O que tu vai fazer? Passar batom? Tu não usa batom, guria. Tu vai fazer ali. E tem outra voz que diz, não, vai. Te esforça, eu vou te ajudar. Vai que eu vou te ajudar. Né? Tenta mais um pouco. E aí eu pensei comigo, cara, eu vou fazer dar certo. Se alguém conseguiu, né? Não é possível que eu não aprenda a passar batom, né? Porque eu não usava batom, eu passava às vezes alguma maquiagem, mas sempre sem batom. E decidi que eu ia fazer dar certo. Então eu me dediquei, dei meu melhor, e aí os resultados foram vindo, né? Então são 7 anos, não trabalho mais com comércio exterior. Sou grata a esse tempo que eu tive, né? Foram 9 anos trabalhando. Conheci muita gente, né? Foi o que me manteve financeiramente, mas hoje eu vejo que eu era muito limitada, né? Como eu tinha o meu salário ali, eu planejava toda a minha vida em cima daquilo ali, né? E eu podia ganhar muito mais, eu podia ter uma outra situação financeira,
E aí, quando a Mary Kay virou para mim, que realmente eu comecei, né, ganhar dinheiro de verdade, aí o Lucas disse, eu lembro que foi marcante, assim, porque eu sempre enchi o saco dele. Disse, amor, e o Bernardo? Eu já falava que era o Bernardo, né? E o B? Quando é que nós vamos ter o B? Não, amor, calma, porque ele tinha razão. Era mais um para passar dificuldade, né? Era mais um para ficar sem gasolina por aí, como a gente ficava. Do nada, a gasolina acabava e eu ainda ia orando assim, ó. Senhor, se a gasolina acabar, que seja perto do posto, assim, né? Pelo menos para... Então, tipo, a minha fé era tão pequena que eu orava para chegar no posto. Eu podia orar para ter um ganho decente, né? E encher o tanque. E aí a gente foi passar... Aquele ano foi muito bom, assim, a Mary Kay fluiu, sabe? Eu fui me esforçando, claro, teve muito perrengue, né? Sempre tem, né? Não tem como não ter. Levei muito não. Pessoas próximas não compravam de mim, que me frustrou muito, né? Mas eu decidi que eu queria dar certo. Então, não tinha como eu olhar para os lados. Eu tinha que olhar na minha meta, que era mobiliar apartamento, que era ter um carro decente para minha família, né? E aí, naquele final de ano, que as coisas fluíram, a gente foi passar a virada em Gramado. E aí, imagina, né? Gramado, né? Falar Gramado já é maravilhoso, só de pensar. E aí, na virada do ano, virou o ano, né? Soltaram os fogos e aquela coisa errada. E o Lucas olhou para mim e disse assim, amor, esse é o ano que nós vamos ter o B. E aí, meu Deus, eu já sou chorona, né? Aí foi choradeira. E aí, eu acho que foi em março eu já estava grávida. Foi 3 meses depois, assim, e era o B. E a gente teve nosso primeiro... Ô, Fê, eu te vendo falar assim, me lembrei do amor do nosso Caco. Que a gente teve o nosso primeiro carro, foi um K daqueles bolinhas, sabe? Sim. Era um carro... A gente dizia que era baratinha, não é? É, a gente chamava de sapinho, porque era verde. Era 99, eu era 99. E mesmo que quando a gente comprou aquele carro, nós ficamos tão felizes, tão felizes, tão felizes. Que bênção de Deus e tal. Aí um dia o carro era todo problemático. Um dia a gente foi sair com os amigos depois do culto para comer uma pizza, um lanche, enfim. E tava chovendo. E a gente descobriu que ele tinha um buraco embaixo. Meu Deus do céu. E o limpador de vidro, né, amor? Foi um para cada lado. E a gente, não, a gente não quer ver esse carro, Deus, você tem que usar um carro melhor. E aí é depois... igual o sapinho, né? O sapinho não é meio assim, né? Aí depois a gente foi evoluindo. E a gente também, né, por mais que as pessoas nos olhem hoje, né, e vejam hoje os frutos do resultado que nós plantamos lá há 20 anos atrás, que o Leandro esse ano a gente faz 19 anos de casados. Eu tô com 36, eu comecei a trabalhar com 16. Me vejo muito em ti, assim, nessa pegada do empreendedorismo, de fazer dar certo, de correr atrás, né? Então, a gente batalhou muito para conquistar as coisas, né? A gente batalhou muito, trabalhou muito, né? E quando eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus de lugar. Também vim de uma família simples, também me converti por causa da briga dos meus pais, da separação dos meus pais, uma coisa que a gente nunca tinha falado, né? Sim. Eu, com 12 anos, meus pais se separaram, meu pai ficou 6 meses fora de casa, e a condição dele voltar para casa era nós irmos para a igreja. E a minha avó já era raiz quadrangular, e eu ia na quadrangular com ela quando tinha 8, 9 anos, quando eu ia para casa dela no final de semana, e eu debochava, gritava, aleluia, irmão, glória a Deus. E eu me lembro que eu ia para os cultinhos das crianças e falavam J-E-S-O-S, Jesus, vamos ligar para o céu. E eu achava aquilo um bando de louco. E eu debochava e não queria fazer parte. Eu me lembro que o meu pai começou a obrigar a gente a ir. E foi aí que eu tive um encontro com Deus, sabe? Foi nessas obrigações que meu pai fazia, porque ele disse que a condição era nós irmos para a igreja, dele voltar para casa. E nessas idas da igreja, num desses cultos, cantaram aquela música Recebi o Novo Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, tu conhece a música? Sim. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. E era meio que na confraternização. E eu me lembro quando as pessoas começaram a me falar aquilo, eu era muito ferida, sabe? A minha família era muito disfuncional, muita discussão. Então, as pessoas falarem para mim aquilo me tocou muito, assim. E ali eu tive um encontro com Deus. Então, eu também venho de uma raiz difícil, sabe? De uma escassez financeira. E eu acho que isso nos traz algo de
de guerreira, de querer batalhar, de querer adquirir, de querer vencer, sabe? De querer correr atrás, de fazer, né? Enfim, de alcançar o sucesso, né? Sim. Então, quem olha para nós hoje não imagina os perrengues que a gente já passou, quando a gente começou a vida, que a gente não tinha condição, que a gente catava as moedas. Eu me lembro que quando a gente trabalhava, eu e o Leandro, quando a gente era namorado, o dinheiro dele era para pagar a prestação da moto e o meu dinheiro era para a gente botar gasolina e fazer algum lanche no final de semana com os amigos e comprar alguma roupa para nós. E a gente não era nem casado, a gente já tinha isso bem estabelecido. A gente sempre foi muito amigo, nunca a gente teve problema nessa área financeira, nunca. Sempre nos apoiamos muito. Então, Deus nos abençoou, nos prosperou financeiramente, né? Graças a Deus a gente conseguiu sair desse lugar de escassez, né? Mas hoje, assim, Fê, olhando para trás, eu vejo, assim, que eu precisava ter tudo. Deus permitiu que eu tivesse todas as coisas que eu desejava, que eu sonhava, com a minha casa dos sonhos. Eu tive minha casa dos sonhos planejada com arquiteto, projeto externo, interno, com luzes, com lustres, com móveis planejados, com a piscina branca. Eu me lembro que eu queria uma piscina branca, tinha que ser branca a piscina. E aí eu olhando assim, meu amor, não existe piscina branca. Eu disse, mas vai existir, porque o meu sonho é que era piscina branca. E aí depois a gente conseguiu uma empresa que fazia a tal da piscina branca. Enfim, então assim, eu vejo assim que todas as coisas que eu adquiri, materiais que Deus nos acrescentou, que Deus nos abençoou, não tem dúvida que foi o Senhor que nos deu. Hoje eu posso olhar para trás e ver que eu não precisava de nenhuma delas para ser a mulher que eu sou hoje, entende? Uhum. Mas naquele momento da minha vida eu precisava. Então por isso que hoje quando eu falo com a minha equipe, quando eu falo com algumas mulheres, que elas falam assim, eu tenho sonho de ter a casa própria, eu tenho sonho de ter o carro do ano, eu tenho sonho de... Eu falo, tudo bem, não tá errado de tu sonhar. Só que eu acho que a gente começa a ir em níveis mais profundos com Deus, que isso não é o mais importante, entende? Sim. É tão bom a gente adquirir, claro que é. Tão bom a gente viajar, claro que é. Tão bom a gente ter uma roupa bonita, óbvio. Comprar produtos maravilhosos da Mary Kay, claro Sim. que é bom, é gostoso. Mas tu não vê assim que chega um ponto da nossa vida que Deus acrescentou tanto para vocês, né? Vocês têm 3 filhos lindos e eu vejo vocês assim como uma família meio americana, assim, sabe? Eu não acho vocês neuróticos com as crianças. Eu acho vocês leves. Embora eu saiba que tu te cobre tanto por ser essa mãe excepcional, essa mãe maravilhosa, né? Até pela tua raiz, pela tua história de infância, mas eu vejo vocês com tanta leveza, assim, uma família leve, sabe? Que deixa sujar o sofá mesmo, porque se a gente vem desse lugar de tanta escassez e quando a gente adquire, a gente se torna tão chato. Porque não Tem que pode tomar sujar, cuidado. Tem não que tomar pode, cuidado. É uma linha muito, né? Ai, não pode sujar, não, olha o carro. Eu e a gente é muito tranquilo em relação a isso, sabe? Sim. Porque, como a Bi também, a gente foi muito tranquilo, porque acaba que senão isso toma o lugar da nossa família. Sim. As coisas acabam tomando lugar do que é mais importante, que é o momento de... Por isso que eu digo colecionando memórias, porque eu digo hoje, assim, que foi uma música até que Deus me deu no momento que a gente está colecionando memórias. Que a gente abriu mão de ter muitas coisas, a gente abriu mão de uma carreira promissora, a gente abriu mão de ter status, a gente abriu mão de ter títulos para viver o nosso propósito. Sim. E nem sempre o nosso propósito ele está alinhado com a prosperidade financeira. Pode estar, por que não? Mas eu acredito que Deus ele derrama em nós porções que nós estamos prontos a receber. Por isso que a gente passa pelos vales. E quando eu olho a tua história, assim, me identifico em várias coisas que tu tá falando, que eu também passei, que a gente também passou, eu vejo, assim, que como tu cresceu, não foi? Sim. Como tu amadureceu, Eu sinto como que... eu cresci, como eu amadureci. Eu sinto que todas essas situações difíceis, né, que eu passei, a gente passa ainda muita coisa, né, às vezes com as crianças ou com um trabalho, todas elas me aproximaram muito de Deus. Todas elas eu conheci mais um pouco do que Ele é, né? E uma coisa que eu sempre tive em relação a Deus, assim, desde, né, se for resumir, Fê, o que Deus é para ti, né? Tem gente que é pai, tem gente que é provedor, mas para mim Ele é um refúgio e uma fortaleza. Porque nos meus piores momentos, era para Ele que eu corria chorar, sempre. Porque eu sabia que ali eu ia ter o consolo, ali eu sabia que eu ia levantar uma nova pessoa, com uma direção, né? Então, sempre foi esse refúgio, essa fortaleza. E até uma coisa que eu estava num emprego secular e, assim,
falava de Jesus quando dava, aquela coisa, né? Aí tinha uma guria que trabalhava do meu lado, que eu sabia que ela fumava maconha e, tipo, nem me preocupava em falar de Jesus para ela. E eu lembro que ela começava a falar dos problemas e dizia, meu Deus, quando que ela vai fechar essa matraca e deixar eu trabalhar? Porque eu estava tão preocupada com o meu trabalho que eu não estava nem aí para as pessoas, né? E aí, quando Deus coloca a Mary Kay na minha vida, vem o propósito de ajudar mulheres. Hoje, o que eu mais faço é sentar com elas, ouvir. Às vezes, nem tem muito a ver com os produtos, né? São pessoas que estão precisando de uma oportunidade, são pessoas que estão precisando de algo. E aí, ali eu descobri o meu propósito, que era estar com elas, né? E que no meu emprego, infelizmente, eu não vivia isso, né? E ano passado, a gente teve um congresso de mulheres, não foi conferência, né? A Assembleia fala congresso, é conferência. E eu lembro que eu estava passando por um momento onde eu levei uma ré financeira, porque eu emprestei o meu nome para 2 amigas. Uau. E simplesmente elas decidiram não me pagar mais. Então eu tive que, do dia para a noite, assumir um compromisso financeiro ali de mais de R$3.000 por mês. Para não sujar meu nome, né? Porque eu preciso do meu nome e do meu cartão para comprar os produtos. E aquilo me quebrou, né? Não foi ano passado, foi ano retrasado. Foi bem quando eu engravidei do Theo. E aí, grávida ainda, para ajudar. Ai, bem chorona emocionalmente. Foi ano passado a conferência? Foi ano passado ou no outro? Enfim. E aí eu lembro que, né, que eu estava naquele momento de louvor e falando com Deus, tinha sido algo especial, porque geralmente eu tô na loucura com as crianças. Então, se tu não tirar um tempo de silêncio para te orar e ouvir a Deus, também tu vive na loucura, né, e na agenda lotada, e tu não tens esse tempo com Deus, né? Então, aí eu lembro que eu pensei, cara, agora eu tô aqui, não tem ninguém chorando, eu não tô trocando fralda, tô ouvindo um louvor, e assim eu me entreguei mesmo naquele momento. E aí eu preocupada, porque daí tava tendo que assumir aquela paulada, né? E aí um mês tu até assume, aí quando já vira no 2, no 3, já vai te descapitalizando, né? E aí eu lembro que eu comecei a lembrar do rostinho das crianças, lembrei do Lucas, lembrei da nossa família. E aí Deus falou muito claramente comigo: tu tens tudo o que tu precisa. E eu estava preocupada com isso, com aquilo, com o que eu ia fazer, com a situação, com tudo que estava acontecendo, com o embolo que estava querendo me deixar, né? E aí veio tão claro assim: tu tens tudo o que tu precisa. Porque daí eu lembrei, né? Eu tenho filhos com saúde, eu tenho um marido que está junto comigo, eu tenho a fé, né, que sustenta a gente sempre. Então, aquilo me acalmou no meio daquela turbulência que tinha se gerado, né? E esse é o nosso Deus, né, que fala no meio do momento. Eu acho tão lindo assim quando Deus ele consegue unir, ele nos direciona, ele nos conduz para o nosso propósito estar alinhado com o nosso ganho. Porque isso é muito difícil as pessoas compreenderem. Eu acho que é importante a gente falar aqui para mulheres empreendedoras também. Porque às vezes as pessoas acham que elas só podem fluir dentro da igreja. Elas só podem derramar quando estão servindo em algum ministério dentro da igreja. Na verdade, não. Tu flui o teu ministério, o teu chamado dentro das 100 alunas não é consultoras que tu lidera, né? Hoje tu é uma diretora, então tu tem uma rede de 100 mulheres que estão abaixo de ti, que tu vai direcionar elas, é assim que funciona, né? Tu direciona elas nas vendas, enfim, as metas, ajuda, treina, estratégia, tudo isso. Então, assim, ó, ali é onde tu vai derramar o que Deus derrama na tua vida. Sobre essas mulheres, onde tu for, tu tá sendo igreja. É isso que Deus tem levantado e falado muito comigo. Aqui na Lulus é um ministério, é um lugar onde nós somos igreja, sabe? E é tão lindo porque eu vivo hoje o meu pleno propósito dentro do que Deus sonhou para mim, para minha família, para minha casa. Esse podcast, ele é ser igreja, entende? E é tão lindo, Fê, quando a gente entende isso no nosso lugar, quando a gente entende assim, ó, que tu fala assim, eu passei tanta dificuldade. A Mary Kay não é só um lugar que te trouxe recurso financeiro. Não, glória a Deus que te trouxe. Eu profetizo na tua vida que te traga uma abundância tripla, múltipla de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus.
mas é tão satisfatório, é assim, eu digo, mexo com a minha equipe, né? Faz blim-blim no meu coração. Quando a gente vê, assim, que Deus está junto, que a gente pode derramar sobre a vida das pessoas algo além do só financeiro, entende? Que a gente pode proporcionar para as pessoas, assim, olha, eu passei por isso, eu tive esse vale, sabe? O meu sofá era terrível. Mas Deus, ele me acrescentou. E tu passou por todos esses desertos. Eu passei lá com o meu caco, lá o meu K, um para cada lado. Chris Frog. Para eu poder falar assim, poxa, sabe? Deus me deu carros maravilhosos. Foi o Senhor que me acrescentou. Mas eu entendi que tudo isso não é o mais importante. O mais importante é o que tu faz quando tu ouve essas mulheres. O mais importante é elas abrirem o coração para ti e falar, poxa, Fê, tá difícil. Quantas mulheres que eu atendo aqui, quantas clientes que, quando me vêm aqui no salão, elas falam, Tati, tens um minutinho? Quantas clientes que eu estou na recepção recebendo, elas falam assim, poxa, tal coisa, abrem o coração e me contem, eu convido para vir num café, eu convido para vir numa oficina. Queres coisa mais linda do que isso? Não tem, Fê. Assim, Deus tem despertado mulheres para serem empreendedoras, mas pastoras também, missionárias, discipuladoras, encorajadoras, evangelistas, sabe? Deus tem despertado mulheres para isso. E eu acho que quando a gente entende esse lugar, a gente muda de nível. Sim. Porque assim, o que tu tá fazendo hoje abençoa a tua casa, abençoa a tua família financeiramente, né? Tu contribui, o que tu faz. Também a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito aquela vibe, assim, de que se tu olha pra ti, Fê, meu Deus, tu é mãe de 3 filhos, tu é casada, não trabalha. Tu tens que ficar dentro de casa, porque tu tens que cuidar da tua família, porque tu não pode trabalhar. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Sabes por quê? Porque eu não sei o propósito de Deus pra tua vida. Eu não sei. A mulher de Provérbios 31, ela também era empreendedora. Sim. Mas Deus chamou algumas realmente para ficarem dentro de casa. E Deus chamou outras para servirem lá fora. E toda vez que eu converso com mulheres, muitas mulheres ficam se debatendo por causa disso. Porque elas acham assim, não, se eu tenho filho, eu tenho marido, não posso trabalhar fora. Porque não, tu não pode deixar eles em segundo plano. Tu tens que encontrar o equilíbrio, que é o mais difícil. Sim. Eu tenho que ter tempo para minha casa, eu tenho que ter tempo para os meus filhos, eu tenho que ter tempo para trabalhar também, porque os filhos, eles estudam, eles estão, entende? Um meio turno, uma tarde, eu vou, né, trabalhar. Eu acho que também a gente tem que entender muito isso, porque às vezes a gente acaba rotulando as pessoas, criticando, julgando as pessoas, sem saber o propósito de Deus para a vida delas. Quantas mulheres tu ganha para Jesus fazendo a Mary Kay? Quantas mulheres eu ganho para Jesus aqui dentro da Lulu? Se eu estivesse dentro da minha casa, só cuidando da Mabi, essas mulheres chegariam até Cristo através da minha vida? Pois não. É. A tua rede ia ser muito menor? Entende? Então a gente também tem que tomar o cuidado, porque às vezes também eu vejo isso, assim, que a gente tem que tomar o cuidado tanto de incentivar esse lugar de só ficar em casa, como também incentivar o lugar de só ficar na rua. Sim. Então tu tens que ter um equilíbrio nisso, entende? A Fê mesmo tem que ter o equilíbrio dela, não tem que ter o teu equilíbrio. Eu também tenho que ter o meu, é um desafio para mim. Só que é muito fácil eu, como mulher, criticar uma empreendedora porque eu não sou. Porque Deus não me chamou para aquilo. Entende? Só que a gente, por isso que eu falo tanto da palavra original, por isso que eu falo tanto que nós somos únicas, por isso que eu falo tanto que o teu propósito é único. O que tu tá fazendo hoje na Mary Kay, eu não saberia fazer. Entende? Essa habilidade que tu tem, essa facilidade, esse dinamismo que tu tem, essa verdade que tu é muito verdadeira, tu é muito dinâmica. Eu não seria assim, entende? Mas talvez se hoje eu te colocasse para administrar aqui o meu salão, tu também não saberia. Se o meu temperamento, se eu for ficar só dentro de casa, meu marido quer que eu trabalhe? Pergunta para ele. Ele vai dizer, não, deixa ela trabalhar, que faz muito bem para ela trabalhar. Sim. Porque o meu temperamento, eu sou colérica sanguínea. A gente tem que se conhecer, saber quem nós somos, o que nós carregamos, como Deus nos fez, como Deus nos planejou, como Deus nos desenhou, para que não venham essas culpas. Porque senão o mundo e as próprias mulheres, infelizmente, nos colocam para baixo. Falam, não, Fê, tu tem 3 filhos. Não, tens que largar Mary Kay. Ou tens que largar tal coisa. Não, acho importante a gente ter esse equilíbrio. Eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes as mulheres, elas querem fugir também de casa. Querem fugir também do lar, querem fugir também de cuidar da sua família, querem fugir também desse lugar e aí querem trabalhar fora para fugir, né? Porque eu não quero ser mãe, eu não quero ser esposa, eu não quero... E uma coisa que Deus tem falado muito assim ao meu coração, até o livro que eu tô lendo,
da Joyce Meyer, ela falou assim, sabe aquelas mensagens que tu escuta e aí a gente tá 20 anos na igreja, né? Tu também tá, eu tô também 20 e poucos anos, 23 anos. Aí tu escuta aquela palavra, tu escuta de novo, e aí não faz muito sentido pra ti, assim, tu escuta, tá, beleza, né? Mas aí um dia tu escutou aquela palavra e aquela palavra fez uau! Essa palavra entrou como flecha no meu coração. E ela falou assim, sabe por quê? Porque aquela pessoa que derramou aquela palavra, ela é verdadeira. Ela vive uma paz, ela não vive em contenda, ela não vive em discórdia, ela não vive com crítica, ela não vive com julgamento, ela não vive acusando as pessoas, porque ela tem Não o é fruto superficial, né? do Espírito Santo, que é isso que a gente precisa encontrar. Sim. É isso que a É gente uma buscar. coisa, é uma coisa que eu tenho. Eu e o Lucas, a gente já conversou sobre isso, porque quando veio o Theo também, daí são 3, né? Aí a gente também conversou, amor, será que, né? Seria ideal eu deixar o meu negócio e ser só mãe, porque precisa de muita mãe ali. 3 mãos precisa, e eu só 3 mãos, né? Não, Eu eu só toquei nesse assunto só porque tu tenho deve 2. ouvir muito isso, né? Uhum. As pessoas devem te falar muito isso de Se não falam, eu sei que pensam. Eu sei que E é pensam. bom a gente falar assim para as mulheres que estão nos ouvindo, para elas verem que Sim. é possível, né? E assim, uma coisa que me acompanhava muito é a culpa. Uhum. Se eu tô no trabalho, eu ficava me sentindo culpada que não estava com eles. Se eu estava com eles, eu estava me sentindo culpada que não estava trabalhando. Então, eu consegui achar esse equilíbrio, né? E saber que eu tô dando o meu melhor. E assim, ó, a minha maior razão é eles. Então, hoje, se eu trabalho, né? Se eu quero... hoje, Fê, por que tu quer ganhar bem, Fê? Não é pro meu luxo. Se tu for ver, eu não tenho. Se tu for ver, né? Eu tô de unha feita porque tem que estar de unha feita. Lulu Mas senão Secrets na tua vida. é maravilhoso, né? Senão não estaria. Porque eu não tenho necessidade de muita coisa assim, né? Quando eu ganhei o B, na época que eu estava grávida dele, eu conquistei meu primeiro carro rosa. E era a época que eu me sentia uma workaholic, assim. O Lucas trabalhava comigo na Mary Kay, né? Ele ficou 3 anos trabalhando comigo. E a gente saía de casa às 7 horas da manhã, a gente voltava 10, 11 horas da noite. Meu, a gente pegava, a gente ia para outras cidades, ia para Itapema, ia para Balneário, ia para Penha. E realmente foi uma época que eu estava me dedicando muito. Tanto que eu fechei, né, a meta do primeiro carro, que foi uma grande conquista para mim, né, lá do Cliozinho, caindo a porta por um carro muito bom, que não deixava a gente no meio da estrada, que era o principal, era andável, né? E aí o B nasceu, o B trabalhava junto comigo, eu ia na chuva com ele embaixo do braço, porque me proporciona isso, né? Poder estar com meu filho. Só que eu sentia que, tipo, se eu precisasse algo do trabalho, eu sacrificava tudo. Era uma época que eu estava vivendo isso. Ó, amor, tu fica com o B, hoje eu vou precisar trabalhar. E aí, né, várias vezes eu ia em eventos e coisas e eu não tinha muito equilíbrio. A minha prioridade naquela época estava mais no meu trabalho, né? Aí depois veio a Ana. A Ana veio no meio da pandemia. Daí eu já estava mais voltada para casa. Porque estava dentro de casa, né? A Ana nasceu no meio da pandemia, ali, 2020. Na época que a Ana nasceu, eu estava na meta do segundo carro cor-de-rosa. E aí eu também estava dentro de casa, mas eu estava mais focada. Eu tava me virando, sabe assim? Eu estava direcionada para o trabalho. Quando a Ana nasceu, eu dei uma virada, assim, tipo, eu senti que, meu, tem 2 bebês em casa, né? E como o Lucas era um esporte muito grande, muita coisa, amor, fica com eles, eu vou me jogar, tô indo, né? E ele nunca falou nada, ele sempre parceiraço, sempre sonhando junto. E aí a gente conquistou o segundo carro, né? Que eu digo que na realidade era uma conquista dele também, porque homem que é mais ligado em carro, né? Eu não era, mas ele que escolhia, que fazia tudo. E aí depois eu pensei, vou fechar a fábrica. E aí Deus manda o Theo, né? Depois para fechar a confusão. E aí eu senti que daí eu realmente me voltei. Porque o meu foco estava sendo o meu trabalho. E agora, eu não sei se precisou o Theo para isso, eu acho que Deus disse, eu vou enfiar a filha até que ela aprenda a prioridade, né? E aí, realmente, quando o Theo nasceu, eu disse, não, eu preciso ser primeiro mãe e depois empresária. Porque eu era uma empresa, né, uma vez eu comentei com as meninas lá do Autênticas que eu era uma empresária mãe e hoje eu sou uma mãe empresária, né? Hoje eles estavam meio assim, talvez eles não fossem para a escola. Se eles não fossem, eu ia ficar com eles e aí realmente eu ia cancelar minha agenda, ia cancelar o que eu tinha. Mas antes não.
Antes, não, eles vão ficar com alguém então, e eu vou dar um jeito, mas eu preciso ir pro meu compromisso. Então eu fui me alinhando de novo, porque a gente tá muito com a cabeça enfiada no trabalho, a gente perde às vezes um pouco da direção, né? E aí, como eu tinha o Lucas como suporte, eu pensava, tá, fica com as crianças, eu vou, né? Eu vou e vou e vou. Mas aí eu tava deixando, tava sacrificando eles muitas vezes, né? E agora com os 3, não. Agora realmente eles são a prioridade, né? Primeiro eles e o meu trabalho também é importante porque eu tenho o hábito de, quando eu oro, né? Eu oro pela minha equipe, eu oro pelas minhas consultoras, mas eu peço, Senhor, eu te peço para te colocar as mulheres que precisam dessa oportunidade no meu caminho. Porque um dia eu precisei, um dia eu estava desesperada. E eu vejo que todas que vêm falar comigo, assim, interessadas, a maioria estava orando. Então aí Deus une, né? Une o propósito dela, une o meu. E todas as vezes que eu dou treinamento para elas, eu sinto, tem treinamento que eu dou focadaço em vendas, nós vamos fazer essa estratégia, mas o treinamento que eu mexo com elas, assim, que, né, como eu já dei treinamento sobre fé, tipo, não tinha nada a ver com Mary Kay, eu sinto que dá muito mais resultado na vida delas, porque ajuda elas do que se eu falar sobre venda. Por exemplo, se eu ensinar elas essa semana uma estratégia de, né, como captar pessoas, como ter novos contatos, ok, elas, né, até dá resultado, mas quando eu tento ir mais fundo em saber como que elas estão, né, em tentar mostrar que existe saída, tentar levar mais para esse lado de Deus mesmo, a coisa foi muito diferente. Com certeza. Porque eu sempre digo assim, Deus não precisa de estratégia. Ele não precisa. Sim. Ele fala, vai, mudou tudo. É só ele falar uma palavra que todas as coisas são mudadas. Sim. Ele não precisa, o que ele determina fazer é muito maior, é muito melhor e é sempre surpreendente. E quando a gente está com esse coração alinhado com ele, tudo flui, né, Fê? Tudo muda. E os vales são necessários. Os desertos são necessários, porque forja o nosso coração, nos lapida, nos faz avançar, Sim. né? Nos faz crescer, amadurecer. E Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Às vezes a gente acha assim, mas tal coisa, aí depois tu não entende, depois passa um período, tu fala assim, Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso. Era isso mesmo que eu precisava viver. Deus, era isso mesmo que eu precisava agora almejar. Que bom que o Senhor fez isso com a minha vida. Eu tenho dito muito, assim, nesses últimos tempos, que eu tenho agradecido a Deus por tudo. Eu tenho agradecido por tudo. Pela chuva, pelo dia, por tudo. Sabe? Por estar aqui na Lulus, por ter essas gravações do podcast, por ter as oficinas, por ter os cafés, por ter um marido que me ama, por ter uma filha que tem um coração lindo, por ter uma equipe que está aqui servindo as mulheres, sabe? Por Deus me conectar com pessoas novas. Eu tenho agradecido por tudo, Fê, por tudo, porque às vezes a gente ora tanto para viver algo. E aí quando a gente começa a viver, a gente começa a reclamar. Porque não tem mais tempo, porque minha vida tá uma loucura, porque todo mundo me mandando mensagem, porque é um monte de mulher que eu tenho que atender, porque não sei o quê. Mas quando eu tava lá no meu deserto, quando eu fiquei lá no meu esconderijo por 3 anos, lá no meu quarto, orando, jejuando, lendo a palavra, Deus estava me preparando para esse tempo. Então agora eu preciso agradecer a Ele pelo tempo que eu tô vivendo. E não falar assim, ai meu Deus, tô que meu telefone não para. Falar assim, Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem permitido eu viver essas coisas. Deus, muito obrigada, porque tudo que tem acontecido na minha vida não fui eu que fiz. Tudo que tem acontecido na minha vida, Senhor, com certeza eu não seria capaz de fazer o que eu tenho vivido. Eu não teria essa capacidade. Mas o Senhor é perfeito em tudo que faz. E eu quero cada vez mais trilhar esse caminho, sabe? De ser uma empreendedora segundo o coração de Deus, de ser um lugar onde traga restauração, cura, libertação. Já está sendo, né? A gente que vem nas oficinas, a gente sabe. Sabe? Que não seja só mais um salão de beleza, tem tantos. Que não seja só mais um podcast, tem tantos. Mas que seja um lugar, que o centro seja o Senhor Jesus. Que coisa linda. Sabe? Que Ele seja o centro, que Ele nos guie, que Ele nos direcione, que mulheres sejam curadas, restauradas. E é tão lindo assim falar com mulheres empreendedoras que eu posso falar que esse lugar nasceu para isso, sabe? E talvez lá atrás, quando a Mary Kay nasceu na tua vida, tu nem imaginava que tu ia ser uma
uma pessoa que ia propagar tanto o evangelho, que tu ia ser uma pessoa que fosse falar tanto de Deus, com mulheres que talvez precisam tanto de ouvir uma palavra. Sim. Talvez tu nem imaginava lá atrás, tu estava imaginando só o financeiro, mas Deus, ele já... A Bíblia fala, né, que Satanás amaldiçoa 4 gerações, mas Deus, ele abençoa 1000. Então, eu sempre digo que tudo aquilo que Satanás fez para nos destruir, Deus vai usar exatamente aquilo e vai transformar em bênção na nossa vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mesmo os vales que nós passamos, Satanás está olhando para os vales e falando assim, agora acabei contigo, agora te destruí. Deus vai lá e transforma. E faz nova todas as coisas. E é isso que Deus tem feito na tua vida e vai fazer muito mais. Para que tu realmente continue sendo essa mulher ousada, que Deus te encoraje a tu falar cada vez mais de Jesus. Não pensa que tu sabe pouco, porque o que tu sabe é suficiente. É as tuas experiências, é aquilo que tu já viveu, é a transformação que tu já viveu de Deus na tua vida. Então deixa que o Senhor te use cada vez mais, porque o propósito de Deus na tua vida é muito mais do que só te abençoar financeiramente. É abençoar gerações, porque tu vai estar abençoando famílias que vão ser gerações através da tua vida. Então que Deus te use cada vez mais em nome de Jesus. Teve um dia que eu fui... Recém tinha ficado 100% Mary Kay, e aí eu tava indo para um evento, era ali no Conviver, que é o espaço de mulheres. Tava indo fazer um evento de maquiagem para elas, né? E na minha cabeça eu nunca me interessei muito por maquiagem, porque na minha cabeça parecia que era algo, sabe? Fútil, né? E aí aquilo não, né? Eu pensava, vou trabalhar com isso, né? E aí aquele dia a gente realmente levantou a autoestima de muitas mulheres ali, né? Porque já não se olham mais no espelho, já não gostam do que vê. E aí eu saí tão bem daquilo, e tu vê, a gente não vende nada lá. Não, é só entrega, né? Mas a gente é tão visitado, é tão... Tu vê que tu tá fazendo a diferença na vida de alguém, que, tipo, tem muita coisa por trás, né? E aí eu lembro que eu coloquei um louvor, e aí eu pensei, meu Deus, quando eu decidi vir para essa empresa, né, que é a Mary Kay, eu queria só R$300 a mais por mês. Que era só para fechar o mês e vamos lá entrar no sufoco do próximo, né? E aí aquele dia ficou muito claro para mim que Deus tinha muito mais do que aquilo que eu pedia ou pensava. Eu não tinha noção do que estava me esperando. Eu só entrei, né? Eu estava em oração, estava no momento meu que estava tentando entender o que Deus ia fazer. E entrei, e aí veio tanta coisa depois, né? Realmente eu fui para o lugar que eu deveria, né? Porque muitas vezes a gente não está no lugar certo e as coisas realmente não acontecem, né? Então, eu acredito que eu me alinhei naquele momento e eu senti que realmente Deus tinha muito mais do que o financeiro, muito mais do que status, muito mais do que tudo, né? Porque aquilo estava sendo além do que eu imaginava, Coisa linda. né? E alcançando muitas famílias, como tu falou, porque... Com certeza. Hoje eu sei quantas vidas, né? Quantas famílias... o ganho principal é Mary Kay, né? Então faz toda a diferença. Com certeza. Porque, não pelo casal, porque eu digo pelo casal, se fosse só eu e tu, meu Deus, a gente come qualquer coisa, mora em qualquer lugar, é tranquilo. Mas quando você tem crianças, né? E a maioria das minhas consultoras são mães de crianças pequenas, de bebês, a gente sabe que precisa ter o sustento ali, precisa ter uma casa para morar, né? Precisa, às vezes, ter uma condução para levar até algum lugar no dia de chuva e, né, em tantas outras situações. Então, eu acredito que Deus usa, né? Usa, com certeza tem usado e vai usar cada vez mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Fê, muito obrigada. Ai, obrigada. Obrigada pelo teu sim, obrigada por estar aqui. Eu te admiro muito. A tua simplicidade conquistou meu coração. Porque tu é de verdade mesmo, tu é uma pessoa que, meu Deus, tu não fala mais do que tu deve. Isso eu admiro muito. Tu não é uma pessoa crítica, nem uma pessoa julgadora. Pelo contrário, tu é uma pessoa que tu acrescenta paz. Tu sempre é pacificadora. E desde a primeira vez que eu te vi, eu já vi que tu tem um temperamento de líder, né? Que tu é líder nata. E Deus nos conectou de alguma forma, né? E é tão bom te ter aqui, tão bom te ter como cliente, tão bom te ter participando das oficinas como minha amiga, né? E a gente fez também um curso, né? Casados para Sempre Juntos. E Deus, ele que une propósitos. E eu quero ser sempre um canal de bênção para tua vida, para tua família. A minha família ama a tua família, meu cônjuge ama o teu cônjuge, né? E que os nossos filhos possam crescer juntos na presença do Senhor, que é o mais importante. E que nós, como mulheres empreendedoras,
nós possamos fazer a diferença nesse mundo que está tão perdido, com valores tão distorcidos, né? Que a gente possa passar Cristo e mostrar que não é sobre vaidade, que não é sobre ter uma maquiagem, que não é sobre ter uma pele bonita, é muito mais do que isso. Sim. E uma coisa que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, falando sobre maquiagem, tu falou, né, eu tô aqui maquiada e tal, que muitas vezes as próprias mulheres da igreja ou a igreja fere mulheres nessa área, achando que a vaidade é excessiva ou que é um exagero, né? Enquanto o mundo está influenciando os nossos filhos e as mulheres cristãs de uma forma errada. Sim. Então, é importante sim comprar produtos da Mary Kay, cuidar da sua pele, é importante sim se maquiar, é importante sim estar bonita, porque nenhuma mulher feia inspira alguém. Ninguém quer seguir uma mulher feia. Ninguém quer ser influenciada por uma mulher que não se ama. Sim. Porque se eu digo que eu amo o próximo e eu não me amo, é pura vaidade. Uhum. Eu preciso me amar para amar o próximo. E claro que a gente precisa ter um equilíbrio, não é ser sensual, não é ser exagerada, não é amar isso como mais importante, né? Mas é sim, nós influenciarmos as nossas filhas, nós influenciarmos as filhas das nossas amigas, influenciarmos a nossa volta de que Deus nos deu a feminilidade. E a gente precisa amar esse lugar. Sim. Estarmos bonitas, sim. Então, acho que é mais isso também que a gente carrega no mundo da beleza, né? Mais esse desafio que nós temos de também de não só elevar a autoestima das mulheres, mas levar Jesus para elas. Porque quando elas forem bonitas por dentro, meu Deus, segura elas por fora. Que elas vão brilhar a glória dele, né? Verdade. Obrigada, tá? Amo a tua Tati. vida. Obrigada por tudo. É uma honra, como eu falei, né, tá aqui porque tu é uma referência para nós, né? Uma referência de empresária, uma referência de cristã e de esposa também, né? E poder estar aqui, né, dividindo um pouco da minha história, um pouco do que Deus tem feito, né? É muito gostoso porque falar dele é sempre bom demais, né? E eu tenho sentido, como eu falei para vocês aquele dia aqui, eu tenho sentido muita sede, né? É uma fase que Deus está me fazendo sentir essa sede, né? Ele deve ter algum motivo. Então, estar aqui falando dele, para mim, é a melhor coisa. E, como tu falou, né? Que a gente possa inspirar principalmente os nossos filhos, né? Eu sei que tem mulheres que olham pra gente, né? Ai, que legal, poxa, a Fê me inspira, a Tade me inspira. Mas se eu puder inspirar a Ana Laura, o B e o Theo, se eu puder ver eles dentro da casa de Deus louvando, né? Como eu ouço Deus contando as historinhas bíblicas, eu vou ter cumprido com certeza, né? O meu maior sonho e com certeza o meu maior propósito, que é ser mãe primeiro, né? Então, é isso. Muito obrigada, Tati. Foi maravilhoso estar aqui contigo. Obrigada, eu. Mulherada, que coisa mais linda. Encaminhe para suas amigas. Tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas ao coração delas. E eu te espero daqui a 15 dias. Um beijo. Que Deus te abençoe.